Olá, amigos! Hoje vou te contar mais uma emocionante jornada através das parábolas extraordinárias contadas por Jesus. Hoje mergulharemos na intrigante história do joio e do trigo, uma lição profunda sobre discernimento, paciência e os mistérios do reino dos céus. Prepare-se para uma história que vai além do tempo e revela lições sobre prosperidade e riqueza para a vida. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo, como narrada por Jesus no Evangelho de Mateus, de 13, 24, 30, oferece uma profunda reflexão sobre a dualidade inerente à experiência humana. Nessa rica alegoria, Jesus pinta um quadro simbólico do mundo como um campo no qual Deus semeia o trigo, representando o reino dos céus, enquanto o inimigo, em uma tentativa de sabotar a colheita divina, semeia o joio. Essa coexistência de bem e mal, virtude e pecado, é uma realidade que muitas vezes nos desafia em nossas vidas. Ao abordar essa dualidade, Jesus proporciona uma compreensão compassiva do papel do divino na nossa jornada terrena. O significado mais profundo da parábola é revelado na explicação subsequente de Jesus Mateus 13, 36, 43, onde ele enfatiza que, ao final dos tempos, Deus, o grande ceifeiro, fará a separação definitiva entre o trigo maduro e o joio. Essa separação não ocorrerá agora, mas num futuro determinado por Deus. Essa parábola nos incentiva a cultivar paciência e confiança em meio às adversidades, sabendo que, ao final, a justiça divina prevalecerá. Portanto, é uma chamada à perseverança e fé, lembrando-nos de que, mesmo em meio ao joio, o trigo, símbolo da verdadeira prosperidade espiritual, continuará a crescer até o tempo da colheita divina. A parábola do joio e do trigo permanece como uma luz orientadora, oferecendo sabedoria divina para nossa jornada na busca de uma vida plena e significativa. Jesus contou essa história para ensinar sobre a misericórdia e a paciência de Deus. Na história, enquanto as sementes de trigo começaram a crescer, apareceu também o joio, que é uma espécie de erva daninha que se parece muito com o trigo. Os servos do dono do campo perguntaram de onde vinha e se deveriam arrancar o joio. Mas o Senhor disse para esperar até a colheita, para que não arrancassem o trigo junto com o joio. Assim, no fim da colheita, ele daria ordens para os trabalhadores separarem o trigo nos celeiros e queimarem o joio. Jesus ensinou diversas parábolas como essa para ensinar verdades do reino de Deus através de histórias comuns que acontecem no dia a dia. Nessa história, exemplos comuns da vida assumem um significado mais profundo que repercussões no futuro. O campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, título que se refere a si mesmo. O trigo, ou as boas sementes, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. E o fogo simboliza a condenação e punição final. O que podemos aprender com a parábola do joio e trigo? Essa parábola nos ensina que, embora o joio e o trigo possam parecer semelhantes e crescer juntos no mundo, haverá um tempo futuro de separação e julgamento. No fim, Deus fará a distinção completa entre os justos e os ímpios. Até então, é importante aprender a suportar a convivência com a maldade, confiando na justiça perfeita de Deus,
a confiar na paciência e bondade de Deus para salvar outros perdidos à nossa volta, a discernir o que nos faz bem e o que nos faz mal neste mundo, onde o inimigo continua semeando confusão e engano. Viver como trigo, buscando uma relação íntima com Deus e vivendo segundo os seus princípios. No contexto da prosperidade e riqueza, percebemos que, assim como o trigo e o joio crescem lado a lado, em nossas vidas encontramos desafios e bênçãos, sucessos e adversidades. No momento sublime da colheita, Deus, representado como o grandioso ceifeiro divino, exercerá sua sabedoria infinita para realizar a separação entre o trigo maduro e o joio. Essa ação divina simboliza o juízo final, no qual cada alma será avaliada segundo sua integridade espiritual e o legado de suas ações. Aquilo que representa a verdadeira prosperidade, a riqueza eterna proveniente da fidelidade, amor e justiça, será colhido com ternura e cuidado celestial. Esses tesouros espirituais serão então guardados nos celeiros celestiais, símbolo da morada eterna de Deus. Nessa derradeira colheita, não se trata apenas de separar o bem do mal, mas de reconhecer e acolher as almas que, como o trigo maduro, amadureceram espiritualmente e contribuíram para a expansão do reino dos céus. Essa visão oferece uma perspectiva inspiradora sobre a verdadeira riqueza que vai além das fronteiras terrenas, apontando para uma jornada espiritual que culmina na promessa da eternidade ao lado do Criador. Na nobre lição da parábola do joio e do trigo, somos convidados a uma profunda reflexão sobre a jornada espiritual que percorremos. Em um mundo repleto de incertezas, essa história nos inspira a cultivar a paciência, entendendo que, assim como o trigo amadurece com o tempo, também nós estamos em constante processo de crescimento espiritual. A confiança no plano divino é a bússola que nos orienta, mesmo quando não compreendemos completamente os desígnios de Deus. A verdadeira prosperidade, aquela que vai além das efemeridades materiais, revela-se na busca pela vida eterna e na construção de um caráter alinhado com os princípios divinos. Que as sementes plantadas por essa parábola germinem em nossos corações, alimentando-nos com a sabedoria de discernir entre o bem e o mal, entre o trigo e o joio, e guiando-nos em nossa jornada espiritual. Que, assim como o agricultor confia na colheita futura, possamos depositar nossa confiança no cuidado divino que, no tempo certo, revelará a recompensa da fidelidade e da perseverança. Que essas lições ecoem como um suave eco, moldando nosso caráter e inspirando-nos a viver de acordo com os princípios da verdade, amor e justiça, rumo à plenitude espiritual que vai além das limitações terrenas. À medida que encerramos esta jornada pelas valiosas lições da parábola do joio e do trigo, convido você, querido espectador, a continuar navegando conosco por essas águas profundas de sabedoria espiritual. Se este conteúdo ressoou em seu coração, compartilhe-o com aqueles que você ama, espalhando as sementes de compreensão e inspiração. Juntos, podemos cultivar um terreno fértil para o florescimento espiritual. Não perca as próximas histórias e reflexões que estão por vir. Ative as notificações para ser o primeiro a mergulhar nas profundezas do conhecimento e da sabedoria. Que cada mensagem seja uma luz em seu caminho, guiando-o para uma vida mais plena e significativa. Até breve, e que a jornada espiritual continue iluminando o seu ser. Temos essa outra reflexão de José do Egito, uma linda história, assista aqui. Até a próxima reflexão.